No episódio de hoje, falar sobre o W2RC, o resultado da Abu Dhabi, que tivemos participação de brasileiros. Aí já vou para a agenda, falar sobre o Rally das Praias, que está chegando aí, e com a etapa de velocidade e regularidade, em que inclusive eu vou participar do regularidade. E trazer algumas notícias, falar um pouco de polêmicas do WRC e falar sobre os sertões, que já tem uma chegada definida. Então tudo isso depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Never Rally Show, eu sou o Maurício, está começando o seu resumo semanal de rally. Eu quero começar falando sobre o W2RC, a etapa que aconteceu em Abu Dhabi, que é o Abu Dhabi Desert Challenge. É a segunda etapa do Mundial de Rally Ride, que algumas pessoas ainda chamam de Cross Country. Tivemos mais de 50% de rotas inéditas nessa etapa, em relação ao ano passado. E só lembrando que o Lucas Moraes, ele já participou no ano passado, só que o carro dele infelizmente pegou fogo. Só que esse ano foi muito melhor, eu já vou chegar lá. E essa etapa, ela é basicamente formada só por dunas. Então é muita areia e isso muda bastante a estratégia, e principalmente dos pneus, né? Um pneu ele não pode ser muito cheio, muito pelo contrário. Se ele for minimamente cheio, ele já tem dificuldade de andar por muita areia, porque ele afunda, né? Ele cava muito, então o pneu ele tem que ser inclusive bem vazio quando você anda em muita areia que nem essa, né? Tivemos então 51 inscrições pela FIA, sendo 22 da categoria Ultimate, que é a maior categoria. Tivemos participações do Nasser Al-Attiyah, que é o principal atualmente do W2RC, cara que ganha de tudo, principalmente o Dakar. O Yazed Al-Haji, que é o atual campeão do Dakar, né? E o Sebastian Loeb, que inclusive capotou de novo. Ele já capotou no Dakar e agora capotou de novo. Participações de brasileiros, né? Que é o Lucas Moraes com o Armando Moleon de navegador. Mas o Lucas Moraes está tendo um grande destaque, ele é a atual estrela do Rally nacional. E tivemos também o Marcus Baumgart na categoria Challenger, né? E o Lucas Moraes é da Ultimate. Então o Lucas Moraes ele ficou em terceiro lugar do Mundial ano passado. Então acho que vale lembrar esse destaque, né? E ele está muito cotado para o pódio. Ele corre atualmente pela Toyota Gazoo Racing com uma DKR Hilux. Então, como eu comentei no ano passado, nesse mesmo rally, o carro dele pegou fogo por causa que eles foram desencalhar o carro e na hora que eles colocaram a prancha de desencalhe de volta no carro, ficou encostado no escapamento e daí pegou fogo, quando eles estavam quase chegando. Aí eles perderam o carro, imagine, nossa, que desgraça, cara. Você vê o teu carro pegando fogo assim. Mas, enfim, né? Aprende-se com os erros. E temos também o Marcus Baumgart, né, que eu comentei, com uma Taurus T3 Max. E é da equipe BBR Motorsport. Então vamos lá, vamos ver como é que foram os resultados, né? Já começando aqui no prólogo, o Lucas Moraes já começou o prólogo em segundo lugar. E aqui os destaques que comentei, né? O Nasser Al-Attiyah e o Loeb. Aí eu vou passando meio rapidinho, só para os destaques, né? Então, já na primeira especial, o Lucas Moraes ganhou, ficou em primeiro lugar, e daí o Loeb em segundo. E eu vou falar agora só da Ultimate, já passo pela Challenger. Aí na etapa 2, o Lucas Moraes no pódio de novo, em segundo lugar, com o Loeb em primeiro e o Al-Attiyah em terceiro. Aí no terceiro, o Lucas Moraes no pódio, terceiro lugar, e o Al-Attiyah em primeiro. Que ele é foda, é difícil. Aí adivinha, na quarta, quem estava no pódio? Lucas Moraes, em segundo lugar. E esse rapaz aqui, esse jovenzinho, tá tendo um bom destaque também. Ele já correu no passado, no Dakar, esse ano também. Mas ano passado teve uma decepção que ele tava com uma peça que não devia na embreagem de fibra de carbono, acho que era. E daí ele foi desclassificado por causa disso, eu achei que foi muito severa a punição. Deve ter sido o dedo duro de alguém que, faz uma... Enfim, parece que alguém conspirou contra ele e deu sorte na cartada. Aí adivinha no quinto estágio, Lucas Moraes em segundo lugar e o Al-Attiyah em primeiro. Se não fosse o Al-Attiyah ficar sempre em primeiro, ele, olha, tinha saído até melhor, hein? E vamos ver o overall. Overall é o resultado final, né? Nossa, como coincidiu, o resultado geral com o do estágio mudou só aqui pra frente. Mas então o resultado geral, né? O primeiro lugar ficou o Al-Attiyah e o Lucas Moraes em segundo lugar. Então,
tá indo de passo em passo, hein? Subindo degrau por degrau. E isso garantiu para ele bons pontos, e eu já vou explicar como é que é a pontuação. Aí vamos para a categoria Challenger. Aqui eu tava vendo a Ultimate, né? Mas acaba coincidindo, de qualquer forma. Eu acho que tivemos pódio da Challenger também. Deixa eu ver aqui. Ó, o Baumgart já na primeira especial, em quinto lugar. Aí aqui, ó, Baumgart em terceiro, pódio. Com o Cíntia. Aí o Baumgart em quinto, na quarta etapa. Aí no estágio 5, o Baumgart em terceiro lugar, da categoria Challenger. Então é muito legal ver isso. Destaques brasileiros, assim. Então vamos lá, vamos para a pontuação até agora. Vamos entender como funciona a pontuação. Que confundiu bastante na etapa do Dakar, mas no Abu Dhabi Desert Challenge tivemos Lucas Moraes com 25 pontos, mais 20, então ele fez 45 pontos. Por quê? Porque ele ficou em segundo. Então o primeiro lugar, que é o Alatia, 30 pontos. Segundo lugar, Lucas Moraes, 25 pontos. Aí o terceiro, 20, né? E assim por diante, de 5 em 5, se não me engano. Aí, o que são esses 20 pontos? Vamos lá junto. Estágio 1, Lucas Moraes, primeiro lugar, 5 pontos já, de cara. Aí estágio 2, mais 4 pontos, 9. Aí o terceiro estágio, mais 3 pontos, 12 pontos total. Aí no quarto estágio, segundo lugar, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Aí no quinto estágio, segundo lugar de novo, 16 mais 4, 20. Então aqui estão os 20 pontos, então 25 mais 20, ele fez bastante pontuação. Inclusive essa é uma das estratégias seguras, vamos dizer assim, de você conseguir bastante pontuação no Mundial do W2RC. Se você tenta forçar muita barra para um primeiro lugar, para você conseguir mais 5 pontos, você pode dar um dano no carro. Aí talvez não valha a pena. Qual que é a estratégia? Se mantém em segundo lugar, por exemplo, você ir fazendo ali de 4 em 4 pontos. Ó, deu 20 pontos a mais. Se ele tivesse forçado a barra para ter mais 5 pontos, talvez ele não tivesse conseguido esses 20, entendeu? Então isso é uma baita estratégia. Ele está sendo muito estratégico. Isso aí. Então continue assim, está sendo muito bom. E a próxima etapa vai ser em maio, finalzinho de maio, 18 a 24 de maio, que é na África do Sul, pela primeira vez na história. Então, vamos assistir, né? O que tiver para assistir, né? Que não tem ao vivo. Então agora vamos para a agenda. Eu estou gravando hoje num sábado, porque não vai ter nenhum rally hoje, então aproveitei para gravar um pouco antes, não sobra tempo. Vamos ter em breve o rally do RPMC, o Rally das Praias. Então entra ali na descrição do vídeo, clica no primeiro link que tiver, já vai ser a agenda. Aí você vai ter acesso a essa agenda aqui que eu estou usando. Inclusive você pode adicionar na sua agenda. Aí então, já o primeiro link da agenda é quando você clica aqui, né, é o mais informações, que eu vou mostrar agora. Mas o resuminho está aqui na agenda. Mas vamos lá para o site do RPMC, que inclusive está de logo novo. Esse logo ficou bem bonito, feito pelo Leonardo Zettel. Muito bonito, parabéns. Vamos ter aqui o Rally das Praias. O que eu quero mostrar? Vão ser 2 etapas, a velocidade e a regularidade. Então a regularidade eu vou participar, eu vou correr lá, como navegador que eu queria. Ano passado eu corri uma etapa como piloto, mas eu preferi tentar agora como navegador. Eu já queria como navegador faz tempo. Acho mais divertido, no caso da regularidade. Aí, se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. E se você for sócio do clube, você ganha pontos, e esses pontos podem dar desconto nas provas. Programação. No sábado, vai ser, já na sexta, na verdade, né? Vai ter o briefing do regularidade. Fica atento se você vai participar. Às 7 horas da noite, na Peugeot Lelac, que inclusive é patrocinador, né, do evento. Aí no sábado, 8 horas da manhã, largada do regularidade. Enquanto a gente vai estar correndo lá, se divertindo na regularidade, os pilotos do velocidade vão estar fazendo reconhecimento das provas, né, das etapas, dos estágios. Aí no domingo, que daí eu vou ajudar, eu vou participar da organização, ajudando. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou ajudar lá. Vai ter daí a corridas em si, né? 9h30 sai o primeiro carro e vão ter 3 estágios com repetição. Então de manhã vai correr 3 especiais,
uma pausa ali para almoço, né? E para manutenção dos carros. Aí de tarde vai correr as mesmas especiais. Ou seja, 6 especiais. Mas aqui que vai a dica. Temos aqui o RPP, né, que é Regulamento Particular de Prova. Então recomendo ler, né, se você for participar. Eu já li. O mapa da prova do velocidade. Agora eu vou dar as dicas do velocidade, né. Então, ó, temos aqui o mapinha, né. Mas primeiro, né, vamos falar aqui. Temos bastante inscrições já. Aí, dica de segurança, né, é legal observar aqui as curvas, né, é sempre bom ficar longe de curva. Principalmente, né, não ficar em saídas de curva como aqui, né, de jeito nenhum. Sempre ficar, tipo, do lado de dentro de uma curva, nunca do lado de fora, para você não pegar a tangente de um carro. Lembrem, física salva vidas. E daí, só de curiosidade, né, a sequência dos carros, eu recomendo você dar uma olhada para você entender o que está acontecendo. O carro 0 passou 1 hora antes, o 3 zeros, na verdade, ele passa 1 hora antes, só para dizer, tipo, daqui a pouco vai começar. Aí o 2 zeros passa meia hora antes, ele faz uma confirmação melhor dos fechamentos de tudo, né? E 1 hora antes já fecha. Aí o carro 0, ele já entra com velocidade máxima. Pra fazer a varredura, ver como é que tá, se não tem nenhum risco. E, tipo, pra anunciar, ó, tá começando. Aí começa o rally, 15 minutos depois do último carro 0, né? Aí quando você vê o carro V, vai ter um V assim, de vassoura, é porque acabou e abriu a pista. Conforme ele vai passando, a pista vai abrindo. Ele vai varrendo, né? Aí então, aqui ó, vamos entrar no mapa da prova. Então, lembrando, né, vamos ter aqui ó, a Riozinho. Riozinho tá aqui. SSS Riozinho. Aí ó, a largada vai ser daqui de baixo. Inclusive você quando clica, ó, clica aqui na Riozinho, largada, por exemplo, eu quero assistir a largada ou a chegada. Você vai clicar, vai ter aqui ó. Você vai clicar aqui e vai abrir no Google Maps. Então você pode ir com o Google Maps para esse ponto. Bem prático. Aí você vê de onde você vai sair e faz um caminhozinho até chegar lá. Aí, o que é interessante observar? Tem esses ícones aqui, ó. Que são os pontos mais fáceis de você chegar. Aqui tem um ponto de acesso interessante. Tá vendo que tem uma estradinha? Essa estradinha vem de algum lugar. Então você tem um acesso a um ponto mais fácil de assistir. Aí temos aqui ó, mais um ponto, só que esse eu vou falar daqui a pouco. Aí temos aqui ó, a SS2, a Descoberto. Você vem aqui, clica na Descoberto, opa. É esse loopzinho aqui ó. Que daí a largada vai ser sempre aqui e a chegada aqui. Então vai ser bem legal, você vai conseguir assistir a largada, dar alguns passos e vir até aqui para assistir a chegada do carro que você viu largando. Então eu recomendo bastante. Aí se você tiver tempo, quiser chegar cedo, porque vai fechar as vias, e aqui é um lugar que parece ter uma curva interessante para você assistir. E não fique muito aqui, né? Fique aqui por dentro, tal, mais para cá. Mas parece um ponto interessante. Só que tem que chegar antes, né? Porque 1 hora antes fecha. Então, e aqui não tem muito acesso, pelo que eu vi. Tem uma pousada, se você quiser ficar. Ó, não tem muito acesso. Aqui é ponto final, né? Mas, se você quiser pegar essa pousada ou quiser chegar antes, parece uma curva legal para assistir. E daí, se você for, me mande vídeos, que eu vou precisar muito e agradeço demais. E aqui mais um ponto de acesso fácil, que inclusive tem um ponto de acesso de barco. Se você tiver em algum pesqueiro, por exemplo, esse aqui, né, do Jorge, inclusive dá para vir por aqui, né. Aí a última especial, aí considere que isso que eu estou falando vale para de tarde também, né? É igualzinho. Aí a 3 é essa especial Morro Grande, que o que acontece? É a mesma especial da Rio Negrinho, da Riozinho, só que invertida. Então ela sai aqui, ó, a largada é em cima, aqui ó. Ela sai daqui de cima e vai até embaixo. Então por isso que tem outro nome, né? É diferente. É no mesmo lugar, só que muda, inverte, então é diferente. Aí recomendo você pegar, por exemplo, a última chegada. Por exemplo, essa aqui, né? A chegada da Morro Grande. É sempre legal ver os pilotos chegando e comemorando, né? Então a chegada da Morro Grande seria essa aqui. Né? Aí eles vão ter um deslocamento por aqui, deslocamento final. Eles vão aqui por dentro, não por fora. Até o parque de apoio, até a premiação, na verdade, né? O parque de apoio eles vão à tarde.
aí vai ser aqui. E todos estão convidados, porque vai ter a premiação, né? Então, essa é a dica. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre regularidade também, que é o que eu vou participar, né? Regularidade, ele vai funcionar com... é uma planilha. Espera aí, deixa eu até ver se eu acho. Aguarde, por favor. Então, eu achei aqui a planilha do ano passado, o Rally de Outono que teve, livro de bordo. Bem bonito, inclusive, colorido. Tem vários adendos falando do deslocamento da largada, onde que você vai e tal. Que é importante, aonde que vai ser, né? Vai ter um ponto de encontro em algum lugar, que ali vai ter um cronômetro. Inclusive eu comprei um cronômetro para participar, mais profissional. Aí quando deu a tua largada, você pum no cronômetro. E eu recomendo você ter 2 cronômetros de backup. Esse vai ser o meu principal. O celular e o relógio vão ser backup. Por quê? Porque quando você dá a largada, você vai ter o teu horário de largada. Que vai estar aqui, no 0. Essa é a sua largada. Sua largada é o 0 do cronômetro, não o horário do relógio. Preste bem atenção nisso. Aí você vai ver aqui, ó, 45, tá vendo? Que isso significa o quê? Que vão ser 45 minutos para você deslocar 24 km. Então, no minuto 45, você vai ter que sair desse ponto aqui. Que daí é no poste com trafo, que é aqueles postes que tem tipo um gerador, assim, parece um negócio no poste. Você tem que parar na placa de entrada, aqui que é a tua largada dessa tulipinha. Cada linha é uma tulipa. Aí vão ter aqui, cada tulipinha, o 0 aqui, que daí é o odômetro, isso aqui é o odômetro. Você vai zerar, quando você vê um 0 assim, significa que zerou. Não o cronômetro você nunca zera, nunca, em hipótese alguma. Aí você vai ver aqui, né, o 0 zera o odômetro, que é o que você vai ter aqui no aplicativo. Aqui está só um demo aqui, modo demonstração. Esse é o odômetro, ele está simulando que eu estou andando devagarinho. Aí aqui vai estar correndo o odômetro, né? Então, pediu para zerar, zerou. Aí aqui eu tenho uma velocidade média, por quê? Porque em alguns lugares, que aqui é só deslocamento, né? Esse D aqui, ó, significa deslocamento, por isso que não tem nenhuma informação aqui. Aí, a diversão começa quando você acaba o deslocamento, né? Que daí tem a velocidade aqui recomendada, né? Recomendada não, é a velocidade média dessa tulipa, né? Aí é 35 km por hora. Então você vai ver aqui, ó, esse que está de outra cor aqui é a velocidade média. Aqui ele está simulando a 60 km por hora de média. Então está muito fora, né? Se fosse o caso. Você teria que reduzir a velocidade até chegar nos 35. Só que esse 35 é da Master, né? Quanto mais para cima, maior a categoria. A minha vai ser a de baixo, que é 33 de média. Aí eu tenho que chegar nos 55 minutos do cronômetro aqui, né? Vai estar 55. O ideal é eu chegar nos 50... É que aqui é só deslocamento. Então aqui não importa. Mas a partir do momento que tem a velocidade média, o ideal é você chegar nessa tulipa em 44 segundos. 55, 44 do cronômetro. Aí aqui, nessa terceira tulipa, o ideal é você chegar nesse poste aqui em 56,08 do cronômetro. Que isso vai dar 33 km por hora de média. Aí na próxima tulipa, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Aí vai ter momentos de deslocamento. Que daí você vai ter que... Daí não importa a velocidade, você não tem que fazer uma média exata. Isso aí, você vai repetindo essa ideia. Aí lugares que vão ser 38 de média, 36, vai passar por uma casa. E por aí vai. Lugares com a velocidade mais alta, 46. E essa é a ideia. Então, é bem divertido. Para quem gosta dessa parte de navegar, né, eu acho muito divertido. E, o regularidade não é pista fechada, né, então tem que lembrar isso. Mas tá aí, a ideia, né, então na sexta-feira vai ter um briefing com algumas dicas e tal. Então fica aí o convite. Você ainda pode se inscrever, tem tempo. Então agora, algumas notícias, brevemente, porque eu falei bastante nesse episódio. Então, uma notícia polêmica, que eu poderia ficar um bom tempo falando sobre isso, mas eu vou tentar resumir o que eu penso sobre isso, a polêmica do WRC, da FIA, não WRC.
Então, o Formou, que é um dos pilotos do WRC, ele foi multado, ele foi o primeiro exemplo, vamos dizer assim, da FIA, de uma multa por xingamento durante uma entrevista. E isso levantou bastante discussão, até pelas internets, por tudo, e isso já faz umas 2 semanas aí que aconteceu. Eu ia comentar, só que como não teve episódio semana passada, eu deixei para esse. Só que esquentou o assunto nesse meio tempo, bastante. Foi dada uma multa para ele de 10 mil euros. Isso é muita coisa. E mais 20 mil euros suspenso, assim, se isso reincidir durante os próximos 12 meses, né? Um ano. Só porque ele falou assim, we fucked up yesterday. Tipo, a gente fudeu ontem. Só que no inglês isso é mais ameno do que no português. É como se no português falasse assim, eu fiz merda ontem. Tipo, tem essa mesma intensidade, vamos dizer. E isso custou para ele 10 mil euros. Tipo, foi demais, sabe? Demais. E eu até agora não vi ninguém concordando com essa multa. Por isso que isso levantou uma polêmica, assim. Tipo, isso está sendo prejudicial para o esporte. Porque parece que quem está lá no topo da FIA decidindo nunca entrou num carro na vida e nunca passou por nenhuma situação de adrenalina. Porque, tipo, imagine, o piloto que está correndo risco de vida, inclusive, em alguns ralis, no gelo, no meio de floresta, a 200 km por hora, e você tem que chegar com o coração batendo a 1000, cheio de adrenalina, e você tem que se portar de forma polida na frente da câmera. You have spilled my macchiato. Não tem como, não tem como. Isso é pedir um absurdo. Então, levantou essa polêmica, né, em cima da FIA. Eu sou completamente contra, eu acho que é desumano fazer isso com os pilotos. Então, por que eu acho que isso vai ser prejudicial? Porque ninguém se importa, primeiro, ninguém se importa, todo mundo sabe, e no máximo você dá uma risada que o cara tá xingando e tal. Claro que na FIA o regulamento diz assim, que você não pode xingar ninguém, você não pode ofender ninguém, e basicamente isso, resumindo. E o Formou não falou que alguém fodeu com ele, que ele fez merda, ele não quis ofender ninguém. Ele não tá sendo desrespeitoso com ninguém, ele não ofendeu ninguém, então não faz sentido, sabe? Então, daí o que aconteceu por causa disso? Os pilotos, que é onde começou a esquentar a situação, os pilotos escreveram uma carta aberta. Inclusive, no dia, se você entrar no perfil de qualquer piloto, sei lá, o próprio Formou, aqui ó, WRDA, que é World Rally Drivers Alliance, é a aliança dos pilotos de rally mundiais. Então, nesse dia, eu só vi isso no Instagram do meu rally, né, que eu tenho Instagram só para rally. Então, todos os pilotos postaram essa mesma carta, né, para chamar atenção. E falando basicamente isso que eu resumi, né? 3 páginas, basicamente. E daí, por que eu acho que isso... continuando a minha ideia, né? Por que eu acho que isso denigre o esporte? Porque os pilotos vão começar a não querer dar entrevista, porque não tem como. Então, e isso já aconteceu com o Ogier. Só que o dele foi outro motivo, né? Porque ele falou coisas que poderiam denigrir a FIA, que nem denigriu porra nenhuma. Aí ele parou de dar entrevista. Ele chegava e ficava olhando pra câmera. Por quê? Porque ele tem que dar entrevista, então ele ficava assim. Era constrangedor até. Aí ele, assim, desculpa, não é nada contra você, especialmente, então, tchau. Então vai começar a acontecer isso, sabe? Já teve piloto, inclusive, em entrevista do WRC, que falou assim, olha, eu não sei como me importar, então eu prefiro não falar nada. Então vocês entendem que a FIA tá criando muito mais problema do que resolvendo? Então, fica aí o meu repúdio e apoio aos pilotos nisso. Sou completamente contra e acho que eles estão fazendo bosta de criar essa lei, essa regra. E tivemos também mais uma notícia, essa é mais legal, um comunicado dos Sertões, que foi ao vivo no Instagram, na quinta-feira. Eles revelaram onde vai ser a chegada dos Sertões. Então, basicamente, só para dizer, né, vai ser de 26 de julho a 3 de agosto. E a chegada vai ser na Praia do Francês, em Alagoas. Então vai ser muito legal fazer a chegada esse dia.
Ano passado eu já fiz chegada, então para quem tá chegando agora no canal, vou deixar daí o cardzinho aqui da minha cobertura dos sertões, que eu fui ano passado. Então foi muito cansativo, muito legal. E é isso, então já temos informações dos sertões, mas ainda não sabemos nada sobre a largada. Vamos ver. Então é isso que eu tinha para trazer. Eu achei que eu ia ser um pouquinho mais resumido, mas foi longo o episódio hoje. Ainda bem que eu tô gravando no sábado. Aí então eu vou deixar aqui um vídeo que eu fazendo a cobertura do Rally da Graciosa, que foi muito legal, que fez parte também do Paranaense e do Brasileiro. Me diverti bastante. Uma das primeiras coberturas que eu fiz, inclusive, no canal. Aí aqui, como que foi a última etapa do W2RC, que é parte do Mundial de Rally Raid, né? Que o Lucas Moraes participou e tal, que foi no Dakar, né? Então, não se esquece, caso de dúvida, pisa fundo e sorria.